precisamente falar no Nau Todas as Manhãs de Educação com o Diogo Ferreira Leite, presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa. Bem-vindo, bom dia. Mais de 11% dos estudantes universitários desistem ao fim do primeiro ano devido a dificuldades económicas. É um número dramático. Qual é a reação a este dado? É surpreendente? O número é surpreendente e, acima de tudo, é bastante preocupante na nossa perspectiva. No ano letivo transato, a taxa de abandono no primeiro ciclo de estudos no ensino superior estava em cerca de 11,7%. Ou seja, os estudantes que entraram no ensino superior no ano letivo passado, cerca de 11,7%, chegaram ao final do ano letivo e já não estavam matriculados em nenhuma instituição de ensino superior. No ano letivo antes desse, a taxa estava em 11,1% e antes disso estava abaixo mesmo dos 11%. O que é que isto nos leva a crer? Que a taxa de abandono escolar no ensino superior tem sido crescente ao longo dos últimos anos. Infelizmente, não é um dado muito surpreendente, porque a realidade é que nós estamos plenamente conscientes das crescentes dificuldades que a maior parte dos estudantes que frequentam o ensino superior têm vindo a atravessar no nosso país, em particular no que diz respeito a dificuldades e insuficiências no teor socioeconómico. Portanto, é um dado preocupante, mas não extremamente surpreendente, infelizmente. E que tipos de apoio económicos é que já existem neste momento e porquê é que estão a falhar, não é? Neste momento, o novo governo, que tomou posse em abril deste ano, fez uma aposta significativa em aumentar muitos dos apoios sociais diretos aos estudantes do ensino superior, mas a realidade é que muita da inação que foi tida ao longo dos últimos anos não se resolve em poucos meses. A realidade é que o principal entrave que os estudantes do ensino superior neste momento enfrentam no nosso país são as dificuldades no acesso ao alojamento a preços acessíveis. Do ano letivo transato para este, houve um aumento em cerca de 13% no valor dos quartos das nossas principais cidades e, infelizmente, o aumento do complemento de alojamento não foi suficiente para autonomar e para conseguir ultrapassar o aumento exponencial do valor dos quartos. Isto porque, numa outra perspectiva também, o número dos quartos nas residências universitárias do nosso país continua a ser largamente insuficiente. Nós temos neste momento cerca de 16 mil camas em residências universitárias, quando temos mais de 45 mil estudantes deslocados em Portugal. Portanto, é um número claramente insuficiente para fazer face às necessidades dos estudantes do nosso país como um todo. Portanto, o alojamento é o principal problema. Há a questão das propinas. Quais são as principais despesas que os jovens têm, principalmente aqueles que vêm estudar de fora? Claro. Foi feito um estudo no início deste verão que indicava precisamente que o alojamento era o principal gasto e despesa que os estudantes deslocados no nosso país têm. Neste momento, em média, em particular na cidade de Lisboa, um estudante deslocado gasta cerca de 900 euros por mês. Isto incluindo os valores do alojamento, o valor das propinas, todas as despesas no âmbito da alimentação, das deslocações e etc. E da nossa perspectiva, o alojamento é claramente o valor mais maioritário no orçamento do valor global do estudante, em quase 393 euros, ou mais em algumas cidades, mas também o valor das propinas continua a ser bastante preocupante e, como também sabemos, houve esta tentativa, ou pensou-se na possibilidade de aumentar e descongelar o valor das propinas para o próximo ano letivo. Felizmente foi uma medida que não avançou para a proposta final do orçamento do Estado, mas o valor das propinas continua a ser uma despesa que é bastante preocupante e difícil para muitas famílias de estudantes poderem comportar. E olhando precisamente para esta situação, eu queria te perguntar quais é que são as medidas prioritárias que defendem, se existe eventualmente algum programa, alguma política que consideram que seja mais urgente implementar. Claro. Nós, para resolvermos estes problemas, temos que ter medidas a curto, médio e a longo prazo. A curto prazo, para nós, uma medida que acreditamos que é fundamental é retirarmos muitos dos mercados, muitos dos quartos que estão neste momento no mercado paralelo do alojamento estudantil, porque nós sabemos que mais de 50% dos estudantes do ensino superior estão alojados em quartos com senhorios que não passam recibo, não passam fatura e não contratualizam um contrato de arrendamento com o estudante e, portanto, não estão protegidos e não têm acesso a bolsas de apoios sociais e, portanto, uma medida que nós propusemos aos partidos nas reuniões que estamos a ter com os vários grupos parlamentares é conseguir também diminuir a tributação das rendas até 400 euros em sede de IRS para também dar um incentivo aos senhorios para poderem colocar os seus quartos e disponibilizarem os seus quartos a estudantes a preços mais acessíveis no mercado legal do alojamento estudantil, por um lado, para podermos termos quartos a preços mais acessíveis e também para podermos ter mais estudantes a poderem ser abrangidos por bolsas e outros apoios sociais disponibilizados pelo Governo e pelas universidades. E, de facto, a parte do papel do Estado e do Governo, qual é que é o papel das instituições de ensino para apoiar estes jovens? As instituições de ensino superior têm um papel determinante em resolver muitos destes problemas, mas, infelizmente, as instituições de ensino superior
em particular as instituições públicas, como é o caso da Universidade de Lisboa, que é a instituição que eu represento, dependem largamente de verbas diretamente do Orçamento do Estado para poderem fazer face às suas necessidades. E, infelizmente, a grande maioria das instituições de ensino superior no nosso país vivem num estado de alto subfinanciamento. Eu posso dizer que no caso da Universidade de Lisboa, ao longo dos últimos anos letivos, nós temos assistido a um aumento exponencial nos custos de manutenção dos serviços de ação social, que diz respeito ao preço e à manutenção das cantinas, à manutenção das residências. Mas isso porquê? Porque há mais alunos? Ou qual é a razão? É porque, devido também aos valores da inflação, aumento dos custos no âmbito das energias, das matérias-primas, também da remessa salarial dos funcionários, acaba tudo por se traduzir num aumento generalizado dos custos de manutenção dos serviços. E esta atual fórmula de financiamento do ensino superior que nós temos, além de ser por si só insuficiente, acaba por ser uma fórmula que beneficia única e exclusivamente as universidades consoante o número de estudantes que têm, enquanto que universidades que fazem uma aposta incisiva em serviços de ação social, em construir mais residências, em ter mais cantinas, em ter mais espaços de estudo, acabam por não ver esse investimento beneficiado com mais apoios por parte do Estado e do Governo. Vamos voltar a falar aqui do abandono precoce e dessa desistência, para te perguntar quais é que achas que, ou consideram ser as principais consequências no futuro do país, consequências económicas para o país, sociais. Claro, eu estou plenamente consciente que muitos dos problemas estruturais que o nosso país atravessa vêm de lá muitos anos atrás devido a um desinvestimento que se fez há muitos anos na educação e, em particular, na formação superior. E a realidade é que nós nunca tivemos tantos estudantes a frequentar o ensino superior no nosso país. Agora, o problema que nós sentimos é que o ensino superior deve ser verdadeiramente um elevador social, em particular para a nossa juventude. Só que neste momento é um elevador social que está verdadeiramente avariado, porque beneficia particularmente os jovens e as famílias dos estudantes que já têm muitas condições do ponto de vista socioeconómico para poder frequentar o ensino superior. E, portanto, aquilo que nós tememos é que este sistema está a pôr de parte os melhores. Jovens que têm realmente capacidade, jovens que tiveram percursos escolares de mérito e de destaque, mas que, devido à incapacidade das suas famílias de comportar com os elevadíssimos custos de frequência do ensino superior, neste momento, na cidade de Lisboa, o preço médio de um quarto está acima dos 485 euros e aquilo que nós tememos é que cada vez mais estudantes possam dar um grande valor acrescentado ao nosso país, um grande valor acrescentado ao nosso mercado de trabalho, por terem famílias que, pura e simplesmente, não conseguem comportar com estes custos elevadíssimos, acabam por desistir do ensino superior. E como falámos no início da nossa conversa, esses dados e esses valores têm sido crescentes e o nosso receio é que este atual sistema que nós temos não esteja a ser capaz de aproveitar o melhor que o nosso país tem e realmente colocar estes jovens ao serviço de Portugal no futuro. Muito bem, Diogo Ferreira Leite, obrigado pela tua presença no NAU. Reste um bom dia. Muito obrigado.